pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi esse processo da minha organização e da minha rotina para o Enem e para os outros vestibulares que eu farei o ano que vem. O meu primeiro vestibular foi o Enem, que foi esse ano de 2024, mas para os outros anos eu quero fazer outros vestibulares. Eu ainda tenho 2 anos. Então eu tenho 2 anos pra me preparar. E eu quero mostrar pra vocês como foi o meu cronograma desse ano, o que eu fiz. Então bora lá. Bom, gente, antes de começar, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixar like também. E me acompanhar nas outras redes sociais, que eu tô postando muito minha rotina por lá. Eu tinha esse cronograma aqui de estudos, porque assim, pra fazer algum vestibular, algum Enem, eu preciso me preparar. E aí eu não consigo estudar sem ter o meu cronograma de estudos, as matérias certinhas que eu ia fazer no dia. Tem gente que prefere, hoje eu vou estudar isso, hoje eu vou estudar aquilo. Então eu prefiro deixar as matérias certinhas que eu estudei no dia. Como que eu fazia? Eu tinha uma rotina um pouco puxada até. Então de segunda a sexta eu estudava muito e aí de sábado e domingo eu dava aquela relaxada. Então eu fazia só algumas coisinhas de simulado e tal, mas não chegava a ver videoaula. Então de segunda eu tinha aula, né, escola, eu tô no primeiro ano do ensino médio. Então minhas aulas começam às 7h10 mais ou menos e vai até meio de 20. E aí depois dessas aulas que eu tinha da escola, eu ficava à tarde na escola pra dar aula de matemática. E aí depois disso, mais ou menos acabava umas 2 horas da tarde, 3 horas minhas aulas. Aí eu tinha separado aqui no meu cronograma as matérias que eu iria estudar. Então eu estabelecia mais ou menos 4 matérias por dia pra poder estudar. Então segunda, por exemplo, eu estudava matemática, física, química e fazia uma redação. Obrigatoriamente, tendo 4 matérias ou não, eu tinha que fazer redação todos os dias. Um ponto muito importante que me ajudou a fazer a redação do Enem em 30 minutos e sobrar muito tempo para as outras questões foi fazer redação todos os dias até chegar o dia da prova. Fazer redações todos os dias me ajudou muito, 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 gente. Uma dica que eu posso dar é fazer redações todos os dias. Eu comecei a fazer essas redações, independente se eu tava cansada de estudar das 4 matérias ou não, eu não deixava a redação, gente. Isso é uma coisa que eu não abandonava, era a redação. E aí eu fazia essa redação, tentava fazer nos primeiros meses que eu comecei, eu demorava pra pensar como que eu ia fazer no tema. Aí eu demorava, passava a caneta, demorava mais ou menos 1 hora pra fazer uma redação. E mais ainda. E aí depois, conforme eu ia fazendo todos os dias, eu cheguei a fazer a redação em 20 minutos, passando a limpo 30, porque eu já tava ali com as minhas ideias. Então uma coisa que ajuda muito é você sempre estar inteirado das informações e ler livros. Então isso da redação me ajudou muito mesmo. E quando chegou no Enem desse ano, eu vi o tema, nem li os textos motivadores, porque eu já sabia um pouco sobre o tema. E aí eu fui fazer a redação em 30 minutos, passei a limpo, então isso me ajudou muito, gente, ó. E aí eu estudava essas 4 matérias. Depois eu fazia questões, podia ser questões gerais ou não, ou exercícios focados nas matérias que eu tinha visto de cada tema. Eu prefiro fazer os exercícios focados em cada tema e depois, em algum outro dia, fazer as questões gerais, porque acho que me ajuda mais a entender se eu realmente entendi aquela matéria ou não, aquele tópico que eu tava vendo em específico. Eu fazia, depois que eu fazia essas questões, acabava as 4 matérias e fazia redação, eu ia pra academia, treino, eu adoro treinar, amo treinar, gente, correr também, mas aí a corrida eu deixava pros finais de semana. Então eu ia treinar e aí depois eu fazia as leituras obrigatórias. Eu tenho até uma lista aqui. Essa lista é uma lista de todos os livros que eu tenho que ler em 2025, que saiu aí no PDF dos vestibulares, a lista de livros obrigatórios. É um saco ter lista de livros obrigatórios, mas eu sinto que isso vai me ajudar pelo menos a responder algumas questões, então eu tento pelo menos ler esses livros e aí eu vou começar a ler o ano que vem pra poder fazer de novo o vestibular, né? Depois disso acabava os meus estudos e eu tentava fazer uma revisãozinha à noite ou não fazia nada. Eu uso um aplicativo muito bom, que basicamente ele resume tudo que você viu na semana, você coloca lá as matérias e os tópicos que você viu, ele resume e aí ele faz uma revisãozinha com você. Então é por flashcard. Você nos outros dias da semana fazia a mesma coisa, o que mudava só eram as matérias, né? Então eram matérias diferentes. Eu tentava pelo menos 3 vezes na semana estudar exatas e nos outros dias da semana estudar química, física e biologia. Pro curso que eu quero, exatas conta mais, então eu preciso focar nessa matéria. Por isso que eu deixava 3 vezes na semana. Bom, gente, e aí nos fins de semana
eu deixava pra fazer algo mais leve assim, as leituras que eu falei pra vocês. Fazia também minhas corridas, né? Eu adoro correr no parque, então eu deixava a parte da manhã assim pra poder relaxar, ir pro clube, ou a parte da tarde também. Eu ia pro clube, corria, jogava basquete, ia na piscina. E aí depois eu fazia um simulado ou outro, ou no sábado ou no domingo. Só fazia realmente o simulado, né? Que é pra fechar tudo que eu tinha visto na semana. Mas de resto eu ficava com a minha tarde livre. E aí essa era a minha rotina até o dia do Enem, gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.